Amém, pode tomar o seu assento. Que bom que você está aqui hoje nessa noite de domingo. Amém, queridos. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Dentro dessa série que nós vamos iniciar hoje, nós estamos desde o ano passado, desde agosto do ano passado, mais precisamente, acho que em setembro, nós iniciamos a turma do Lidere, que é uma turma de formação de discípulos. Eu acho que foi, né, Everton? Acho que foi ali, setembro, né? Setembro, agosto, junto com o DP, né? Foi depois, né? Foi depois, né? E o Lidere vai ter esse ano novamente, no segundo semestre, uma formação de liderança, não só de líderes, mas uma formação de discípulos, porque nós entendemos que, como igreja, nós temos um chamado que é fazer discípulos. Amém, queridos? Fazer discípulos. Ontem, abrindo um parênteses, assim, ontem o Brasil viveu 12 horas extraordinárias. Foram 5 estádios lotados de jovens, de famílias, né, de crianças, de idosos, de liderança. Né? A região sul foi em Curitiba, no norte do Brasil foi em Belém, em Recife, simbolizando o Nordeste, em BH, o Sudeste, Centro-Oeste foi na Serra Dourada, em Goiânia, 5 estádios de futebol lotados, adorando a Deus. Eu acompanhei boa parte, foram 12 horas. Me lembro que em 2020 eu estive com a minha família no Morumbi. Nós fomos de carro a São Paulo e participamos lá. E dessa vez, né, coordenado aí pelo pastor Theo Hayashi e equipe. Por que eu estou falando isso? Porque a gente crê naquilo que nós profetizamos. Então veio muitas autoridades do mundo, pastores americanos, brasileiros. O meu pastor Djalma Toledo estava lá em BH orando também. E eu fiquei muito feliz de ver amigos aqui de Porto Alegre, região também, estiverem em Curitiba orando, adorando, ministrando. E nós entendemos que Deus, ele age do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E Deus é especialista em agir no meio do caos. Terreno para Deus agir, irmãos, é o terreno quando a coisa está difícil. Deus não gosta de agir no fácil. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava ali e Deus começou a dar ordem ao caos e as coisas começaram a acontecer. Então eu creio que muitas palavras foram liberadas e também nós entendemos que uma palavra de Deus, quando é liberada, não quer dizer que na segunda-feira vai acontecer. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem no tempo de Deus. Amém? No tempo de Deus, e Deus, Ele não tarda e muito menos falha, Ele vem no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Deus age no tempo certo, né? Nós temos o tempo do relógio que é o Kairos, o Cronos, né? Você vai lembrar Cronos, cronologia, tempo. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo do homem, mas o Kairos com K, essa expressão Kairos é o tempo de Deus, a estação que Deus tem para agir. E nós queremos viver nos próximos anos, e passa tão rápido, né, gente? A nossa vida passa tão rápido, né? A gente olha assim, meu Deus, uns anos atrás eu jogava bola no meio da rua, hoje eu já estou chegando aos 50 anos de idade. Meu Deus, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Daqui a um pouco chega os 60, 70, 80, e a vida passa muito rápido. E nós precisamos aproveitar essa vida, nós vamos dar conta dessa vida, de tudo aquilo que nós fazemos nessa terra. Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos numa transicionando a igreja de volta aos grupos pequenos. E esse mês, hoje, né, primeiro, você que não sabe, hoje é 1º de fevereiro. Já estamos no mês 2, hein? Gente, passou voando, né? Depois passou a Páscoa, passou o Dia das Mães, já era, meio ano já se foi, né? E nós estamos muito felizes, estamos nesse processo de transição, durante a semana nos reunimos nas casas. Nós temos mais de 40 pessoas no grupo da escola de crescimento,
A gente está muito feliz, estava falando para o pastor, talvez a gente vai ter que ter 2 turmas, turma 1, turma 2, né? Então tem mais de 40, vai ter essa semana, a partir de segunda-feira de amanhã, a Brenda vai estar colocando algumas orientações ali, essa escola vem para trazer fundamentação. Queridos, entendam algo que eu quero dizer para vocês. A nossa preocupação sempre foi essa, com que você não apenas seja uma pessoa, pode deixar a escola de crescimento ali atrás. Gostei da imagem ali para mim pegar um gancho. A nossa ideia como igreja é conhecer você e edificar e fortalecer a tua vida. Eu já vou entrar no tema dessa noite. Essa escola, por que ela fala? Escola de crescimento. Ela não é nossa, nós estamos usando o material de uma grande igreja do interior de São Paulo, uma igreja muito abençoada, do pastor Danilo Figueira. Então essa escola, ela fala de família, filhos, finanças, ela é uma das escolas mais completas, e dentro de um período curto de 9 meses, e o valor ele é muito baixo, gente. O valor é R$150 por 6 livros, baixíssimo. Qualquer curso de teologia que você for fazer, está caro, muito caro. Então você é muito bem-vindo a essa escola de crescimento, você participar. Nós, pastores, vamos estar dando aula, vai ser muito legal. Para quê? Nas terças-feiras à noite, não é culto, é escola, é livro, é caneta, borracha, caderno, anotações. Por quê? Porque nós queremos ver uma igreja edificada na palavra. Ah, mas então quer dizer que nesses 20 anos a gente nunca foi edificado na palavra? Claro que foi, senão a gente não estaria aqui. É óbvio. A questão é fazer com que você mergulhe muito mais. É formação, formando discípulos maduros, firmes na fé e comprometidos com o reino de Deus. Não é irmãos, e não estou aqui para te ofender, não é isso, mas não vai além de um culto de domingo. É algo profundo onde você vai conhecer sobre pecado, vida conjugal, vai ter aula para os solteiros também. O que é mordomia cristã? Vou dar um exemplo, mordomia cristã. Você sabia que tudo que você tem não é seu? O que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que nem é dele. Lembra do mordomo do Batman? O Alfred? Ele cuidava, né? Como é que era o nome do Batman mesmo, que eu me esqueci? Bruce Wayne, né? Ele cuidava das riquezas do Bruce Wayne. Então o que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que não é dele. Nós somos mordomos nessa terra. Essa terra não é nossa, essa terra é do Senhor. Os céus e a terra pertencem a Ele, né? Minha esposa não é minha, foi Deus que me deu, eu tenho que cuidar dela, vou prestar conta. Meus filhos, você é aquilo que Deus te deu. Essa minha empresa é minha, na realidade é Deus que te deu ela. Então tantas outras coisas que nós vamos estudar, né? E quem gosta de estudar, você é bem-vindo. Já tem mais de 40 pessoas dentro desse grupo. Essa semana a gente vai estar colocando mais algumas informações. Vale a pena estudar. Irmãos, vale a pena pagar o preço. Deus vai agir na vida de quem quer pagar um preço. Escute isso. Ah, mas 9 meses. Irmãos, eu estudei quase 10 anos de teologia eu estudei. 4 anos de UBRA, 3 anos de seminário, fora os outros cursos. A gente é uma igreja séria. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta nós termos uma multidão de pessoas que não mudam. Escute, o evangelho tem que te mudar. Se você entrar aqui com determinados desejos, por exemplo, pecaminosos e até homossexuais, você vai ter que mudar, porque isso é pecado. A palavra precisa te confrontar. Eu preciso falar isso, senão nós vamos ser uma igreja que a gente vai negociar tudo. Aí nós vamos virar um bacanal, vamos virar não é igreja, não é evangelho. O evangelho, ele te transforma, ele precisa te transformar, ele precisa confrontar o teu e o meu pecado. Não é a questão de nós ficarmos apontando o dedo para um ou para outro, não é isso. É de nós sermos tocados pela glória de Deus e transformados. Eu ouvi ontem algo do pastor Paulo Mazzoni, que é um dos maiores pastores dessa nação. Ele disse uma coisa: nós apontamos para os políticos da nossa nação, mas quantas corrupções nós temos dentro da igreja, queridos? Os pecados que nós apontamos estão aqui dentro. Como assim, pastor? Porque eu e você erramos. Eu e você pecamos.
vai dar a nós, vamos dar lugar à nossa carne, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Nós precisamos ser transformados. Transformados. A corrupção, ela está no Brasil desde que o Brasil se tornou Brasil, gente. Isso está entranhado nas entranhas da nossa nação. É que nem nós gaúchos, eu vou falar como gaúcho, porque tem alguns irmãos que não são daqui, não são gaúchos, mas nós somos um estado muito orgulhoso, gente. Que orgulho que a gente tem de ter feito um monte de degola nos campos, nos pampas do nosso estado. Quantos índios nós matamos, quantos escravos, quantos espanhóis, quantos portugueses. Parte do Rio Grande do Sul era uruguaio, gente, nós tomamos na faca, na degola, e que orgulho isso traz para nós. Lembrando vocês que o vermelho da bandeira do Rio Grande do Sul é sangue derramado nessa terra. Nós temos que nos humilhar e achar que nós somos os melhores do Brasil, não. Nós precisamos de Deus. Um dos estados que mais invoca Satanás. Não tinha uns malucos querendo botar uma estátua para Lúcifer ali em Gravataí, gente? Mas vamos invocar o nome de Deus, gente. Uma doida varrida aqui, botando uma imagem do diabo aqui na Alvorada. E nós vamos ficar tudo de braço cruzado achando o quê? São pessoas infelizes que servem ao diabo. Deixa eu deixar bem claro, ao diabo. Não, um espíritozinho de luz, é o diabo. Essas pessoas adoram a Satanás. E nós fazemos o quê? Nós precisamos invocar o Deus Todo-Poderoso. Senão nós vamos ter uma igrejas cheias. É tudo que é coisa que oferece para nos agradar. Irmãos, tu não é um consumista, tu é um adorador. Tu veio para cá adorar um Deus Todo-Poderoso, que te liberta, que transforma o teu casamento, que te tira das drogas. Se você tem cocaína nas veias, o Senhor pode mudar a tua química do teu corpo. Se você entrou aqui cheio de demônio, mas eu tinha um capiroto tal, vai sair em nome de Jesus. Você não é mais escravo das trevas. Esse é o Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Mas eu tinha desejos, então Deus vai mudar os teus desejos. Que Deus troque o teu desejo carnal por um desejo por chocolate, então que é melhor. É sério, gente, isso é muito sério. Muito sério. Nós precisamos ser tocados e confrontados pela palavra de Deus. Eu não quero que você congregue aqui 30 anos e a tua vida não mudou. Você tem que ser transformado. E nós precisamos de uma ativação. Sair da nossa zona de conforto. Para viver o melhor de Deus na nossa vida. Um dia alguém disse assim para mim, mas o melhor de Deus já veio. Isso é um erro teológico. Eu falei, claro que eu sei o que tu está querendo falar. Que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Mas quando a gente fala essa expressão, viver o melhor de Deus, é que nós queremos viver coisas que ainda nós não vivemos em Deus. É nesse sentido, é nesse contexto. Nós queremos viver coisas que nós não vivemos ainda. E você quer viver isso? Diga amém. É isso aí, pega para você. Nessa noite nós vamos iniciar uma série, e eu quero que você levante a tua mão direita e você diga comigo, você vai fazer uma declaração profética, diga assim, minha casa. Gostei, já comecei, ficou bom, vamos lá. Minha casa é uma bênção. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado aí. Diz, minha casa é uma bênção. É isso aí. Você pode aplaudir o Senhor? Minha casa é uma bênção. Amém? Minha casa é uma bênção. Nós vamos estar falando sobre isso todo esse mês de fevereiro. Nós vamos estar falando sobre minha casa é uma bênção. A tua casa é uma bênção. Mas não é. Se não é, vai ficar. Amém? Se não é, vai ficar uma bênção. É isso que é a tua casa, uma bênção. E essa imagem ficou muito boa. A Brenda está de parabéns. Tá top. Né? Essa casa linda em cima da rocha. É isso aí. E nessa primeira mensagem, eu quero falar sobre Deus, o fundamento da casa. Amém? Deus, o fundamento da casa. E o primeiro texto, eu queria que você abrisse, Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Deus, o fundamento da casa. Quem está comigo aí diz amém.
Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? A rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída onde? Sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e o que não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre o que? Sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo a grande ruína. Esse texto nós chamamos na teologia de autoexplicativo, porque ele se auto-explica. Ele é fácil de interpretação. Você não precisa de uma análise técnica para entender o que Jesus quis falar aqui. Em uma linguagem bem simples, ele disse: aquele que acredita nas minhas palavras e me obedece, constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que não obedece às minhas palavras, constrói a sua casa na areia. Ponto. Fácil de entender. Nós estamos falando de dois terrenos, rocha e nós estamos falando de areia. Nós estamos falando de duas coisas, de fundamentos. O que é fundamento? Fundamento é aquilo que a gente coloca antes de construir. A gente estabelece antes. E Jesus, ele foi muito sábio nas suas palavras. Então entenda, nós vamos trabalhar todo esse mês. No último domingo desse mês será uma oração para envio. Nós vamos estar enviando anfitriões que vão abrir casas, líderes que vão liderar casas. Amém? Nós vamos estar orando por essas pessoas, impondo as mãos, e nós vamos estar enviando. O último culto vai ser especial desse mês de fevereiro, que será o culto de envio. E nós vamos começar a estar nas casas durante a semana, nas quintas-feiras à noite, em diversos bairros aqui da cidade, para que a gente possa conectar pessoas que não conhecem o amor de Deus. Não só a igreja, edificar a igreja que está aqui, mas pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Então toda casa, ela é construída sobre algo. Sim ou não? Sim, sobre algo. Lá em Dubai tem o maior prédio do mundo até hoje construído, mais de 660 andares. Um prédio enorme, não lembro o nome agora. Mas enorme aquele prédio, todo espelhado. É um monumento aquilo, é gigante. A minha filha, quando foi lá, mandou foto: pai, olha isso aqui, é um negócio surreal. Surreal. Mas teve um fundamento embaixo daquela construção. Quando você olha alguns filmes de algumas regiões da Europa, da Itália, aquelas casinhas na rocha, aqueles paredões, ou aqui mesmo no Brasil, casas que foram construídas na rocha, nas pedras. Toda casa é construída sobre algo. A pergunta não é se existe um fundamento, mas qual é o fundamento. A pergunta nessa noite eu começo perguntando, não é se tem, mas qual é o fundamento que está na tua casa. Qual é o fundamento? Muitas casas estão de pé por fora, mas estão rachadas por dentro. Porque Deus foi convidado apenas como visitante, não como alicerce. Escute o que eu vou dizer para você. Não convide Deus para ser visitante da tua casa. Convide Ele para ser o alicerce da tua casa. Ele precisa ser o fundamento, porque no dia da angústia vai soprar vai soprar os ventos, vai correr a chuva forte, os rios, mas essa casa, ela não vai cair, porque ela está fundamentada sobre a rocha.
E essa rocha que eu estou falando não é de pedra, é a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Quem é que vai nos sustentar no dia da angústia? Quem é que vai nos sustentar no momento mais difícil da nossa vida? Nesse momento, muitos amigos vão nos abandonar. Quer dizer, amigos não abandonam. Mas Deus não te abandona, Ele te toma pela mão. Deus não te ama por conveniência. Deus não te ama porque você dá dízimo. Deus te ama porque Ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não é mais um Deus, Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o teu Senhor. Então muitas casas hoje estão maquiadas, estão tudo beleza, tudo muito bonito por fora, mas por dentro elas estão enfrentando grandes batalhas, sérios problemas. Nós precisamos convidar Jesus para essas casas, e nós cremos que nós vamos ganhar muitas pessoas. Irmãos, nós temos que expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o Evangelho de Jesus. Tem muita gente para ser salva nessa cidade. Outro dia alguém falava comigo e disse, olha, essa pessoa aí que é envolvido com alta magia, essa pessoa é infeliz e está doente. Eu falei, eu não tenho dúvidas da vida de uma pessoa dessa. Porque uma pessoa que vive invocando o diabo, vive fazendo esse tipo de coisa, é feliz? Não é. Eu falo sem errar, não é. Existe um vazio dentro dessa pessoa. Essa pessoa vive presa, vive amarrada, vive acorrentada. Sua vida, toda a sua vida está amarrada, está acorrentada. É diferentemente quando nós estamos em Deus, que nós temos uma liberdade. Você entrou nesse lugar, mas eu entrei aqui carregado. Você entrou carregado, mas você é leve. Porque você se depara com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Por mais que você está endividado, mas há uma paz de Deus que vem no seu coração, dizendo a você, eu sou a tua provisão. Talvez você entrou aqui enfermo, enferma, doente. O Senhor vai dizer para você, eu sou a tua cura. Se você está sem esperança, o Senhor te diz, eu sou a tua esperança. Eu sou o teu lugar forte. Primeiro ponto nessa noite, Deus não é um cômodo da casa. Diga comigo, Deus não é um cômodo da casa. Ele é o fundamento. Amém? Ele não é um cômodo, Ele é um fundamento. Amém, queridos? Ele não é um visitante, Ele é o fundamento. Não colocamos Deus na sala, no quarto ou no domingo. Colocamos Deus embaixo de tudo. Eu me lembro, certa vez, muitos anos atrás, quando eu era pastor no interior, eu atendi um vilarejo muito complicado. E nós fazíamos evangelismo, eu e a Roberta, e deixávamos o Dani com uma família da igreja, porque ele ainda era bebê, e o Gabriel tinha 2 anos de idade. Nós batíamos naquele vilarejo, convidando as pessoas para frequentarem os nossos cultos. Quem olha para nós não sabe a nossa história. E nós batíamos de porta em porta, convidando aquelas pessoas, de porta em porta, e muitas vezes, muito frio, temperatura negativa, nós com um bebê junto conosco, não vinha ninguém para aqueles cultos, naquele distrito, lá no fim da Serra Gaúcha. Quantas vezes eu pegava aquele meu violão, chorava, não tem ninguém naquele culto, aqueles bancos de madeira, pessoas duras de coração, amarradas na feitiçaria, amarradas na idolatria. Me lembro que certa vez fomos na casa de uma mulher, e eles tinham matado um boi na frente da casa. Aquilo não me assustou, mas eles estavam carneando o bicho na frente da casa, então aquilo era um monte de mosca em cima daquelas carnes, estripando o animal ali e tal. E nós entramos naquela casa, e eu me lembro que eu fui orar por aquela mulher começou a passar mal, já com quase se manifestando uma possessão demoníaca. E o Senhor falou para mim, tem algo dentro dessa casa. Eu falei para ela, o que você tem dentro dessa casa? O que está escondido dentro da tua casa?
Eu me lembro que ela abre um quarto e tinha um altar num canto. Ela disse, isso aqui fazia parte da vida da minha avó. A minha avó deixou isso aqui para mim e tal. E eu comecei a orar por aquela mulher ficou endemoniada. E eu falei para ela, você precisa renunciar a essas coisas. E eu digo para você, quantas coisas eu e você precisamos renunciar todos os dias. Quantas amarras nós temos nas nossas vidas. E são amarras, não são visíveis, são invisíveis, que nós não vemos, mas o Espírito de Deus, Ele vê. Por isso que eu digo para você, esse é o poder do Evangelho. Eu não estou te contando uma historinha para convencer você a congregar nessa igreja. Eu estou te falando algo que é poderoso. Amém, gente? Isso aqui é fundamento. Deus não é um cômodo da casa, Ele é o fundamento da tua casa. Fundamento fala de quê? Fala de prioridade. Fundamento fala de prioridade. Há um fundamento nesse prédio para sustentar essas colunas. É um fundamento. O que tem sustentado as tuas casas, né? A tua casa nesses dias de tempestade. O ano passado, o Rio Grande do Sul, ano retrasado já vai fazer 2 anos, hein? Como passa, né? Tudo passa. A maior tragédia da história do nosso estado, mansões na região de Estrela, Lajeado, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, mansões. Uma enchente que não pegou só pobre, pegou ricos, levou tudo. Nem o dinheiro pôde salvar. As riquezas, os bens, nem mansões, nem escarrões, empresas. O sogro de um amigo meu, que é tão pobre que perdeu o seu avião, junto com o helicóptero do dono da Benoit, em Estrela. O seu avião estava no hangar, foi inundado. É bom ter dinheiro, é bom porque compra muita coisa que a gente gosta, mas traz felicidade? Traz também. Mas pode trazer um vazio que só Jesus preenche. Por isso que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não é agulha de costurar, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Não é agulha de costurar, porque um camelo nunca vai passar no buraquinho da agulha, né, gente? Aí você já quer um milagre, né? Mas Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele estava falando que era mais fácil o camelo passar por um portal. Era uma espécie de um portal, onde o camelo, aquele animal, passaria, do que um rico entrar no céu, porque o dinheiro é o seu coração, é o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Que venham os ricos para nós apacentarmos nessa igreja. Que venham os pobres, venham pessoas de todas as tribos, para que nós venhamos derramar o nosso coração e cuidar dessas pessoas, e orientar essas pessoas a servirem a Deus, a terem Jesus como prioridade. O que sustenta a casa nos dias, diga isso, é você estar com a sua casa alicerçada na rocha. E isso vai sustentar. Segundo ponto, casas sem Deus até permanecem, mas não resistem. Tem muita gente permanecendo, mas não estão resistindo, não vão resistir com o passar do tempo. Aquilo que nós sempre, hoje os coaches sempre falam isso, Jesus já falava sobre isso. Os pais da igreja já falavam sobre isso. Não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. O Brasil é uma nação escolhida, o celeiro de missionários às nações da terra. Que esses 5 estádios de futebol cheios de jovens que levantaram seus tênis e falaram, eis-me aqui, Senhor, envia-me, que nós possamos dizer isso, Senhor, envia-nos, envia os nossos filhos, os nossos netos. Eu quero ver coisas lindas através da vida dos meus netos. Deus me falou isso aí, está falado. Eu quero ver meus netos ministrarem a palavra de Deus. Eu quero ainda estar velhinho e vendo eles ministrar a palavra de Deus. Deus me falou isso. É uma herança do Senhor. A boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. Há um texto que eu gosto muito, Salmo 127, 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que a edificam. Então, se o Senhor não edificar, Ele edifica a casa.
Josué 24:15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele estava no meio de um povo idólatra que tinha vendido seu coração. Então ele disse, olha que interessante: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma tradução que ele diz assim: todavia, eu e a minha casa decidimos servir o Senhor. Vocês querem ficar com esses deuses? Vocês querem continuar sacrificando seus filhos, idolatrando? Eu vou servir ao Senhor com a minha casa, e a minha casa será uma bênção. E esforço sem Deus gera cansaço. Nós podemos tentar. Deus precisa estar no negócio. Casas sem oração, elas podem até sobreviver, mas elas não florescem. Os nossos lares, nossas vidas precisam florescer. E a oração faz isso. Faz os nossos lares, as nossas casas florescerem. Não tem coisa mais linda de ver as pessoas descendo as águas do batismo, que quando a gente for fazer batismo, e a gente vê o semblante dessas pessoas mudarem pela decisão que elas tomaram. Por quê? Porque conhecer a Deus é fazer resplandecer a luz do Evangelho de Jesus, queridos. Essa luz tira toda a escuridão que está dentro daquela pessoa. Não é uma vida de religiosidade, mas é uma vida com Deus, onde você conhece a Deus e passa a conhecê-lo. Eu ouvi outro dia o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, ele falando algo tão poderoso. Não é sobre lotar estádios ou quem vai pregar, mas é nós conhecermos a Deus. Sabe, conhecermos a Deus verdadeiramente. Na minha época, a gente falava muito, né, ou se usava, ainda a gente ouve essa expressão, mas a gente usava: eu fui criado na igreja. Criado na igreja é uma coisa, criado na presença, edificado na presença de Deus é outra. Queridos, eu volto a dizer uma coisa: vivemos tempos difíceis, aonde eu vou dar uma palavra aos pais nessa noite. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você que tem filhos, não seja um pai molenga com os teus filhos. Não seja um pai que não tenha responsabilidade, mas seja um pai firme nas palavras. Porque hoje os nossos filhos estão sendo bombardeados para mudarem a sua identidade sexual, para mudarem a sua mentalidade. Estão sendo bombardeados na escola, nas universidades. E nós precisamos levar os nossos filhos a... eu não vou falar nada, eu não quero magoar o meu filho. É melhor você magoar ele do que perder ele. Um outro dia desses eu atendi um casal, que nos chamaram. Não congregam conosco, são amigos de outra cidade, nos chamaram. Fazia tempo que nós não estávamos juntos, eles nos chamaram: pastor, nós precisamos urgente que vocês venham aqui. O que está acontecendo? Jantamos, comemos. Tivemos um momento de mesa. A nossa filha está tendo um problema sério, está se apaixonando por uma outra colega. E eles estavam arrasados. Aí eu vou pegar uns crentes babaca de hoje, eles vão dizer assim: não, isso é normal. Normal é o diabo, que quer destruir essas vidas. Ele trabalha dentro disso. Uma menina que foi criada para gerar filhos. Eu gerei a minha filha, nós geramos a nossa filha para ela me dar netos. Eu sei que eu posso ser processado, posso ser preso, eu não estou nem aí. Eu não vou deixar de pregar o Evangelho de Jesus. Eu não vou deixar de pregar o Evangelho de Jesus. Não vou deixar. E se você achar que eu estou errado, amém. Mas eu estou certo à luz da palavra de Deus.
E nós oramos, orientamos os pais, falamos, vamos orar. A menina. A gente não entende às vezes os traumas, os medos, as inseguranças. Agora viram moda as meninas se beijarem na escola. Mas o que é isso, gente? Agora virou moda? Mas que moda é essa? No nosso tempo a gente quase não via isso. Você sabe o que é isso? Isso é um espírito que gera crise de identidade nas pessoas. Antigamente nós dizíamos assim dos nossos avós, por que os nossos avós tinham 10 filhos, não tinham televisão, não tinham videogame, não tinham condição financeira que nós temos, criavam 10, 15 filhos, mas o que eles faziam? Firmavam a identidade dos seus filhos, firmavam a identidade dos seus filhos. Glória a Deus pela vida dos meus antepassados, glória a Deus pela vida dos meus avós, que firmaram meus pais, e eles geraram em nós uma identidade. A minha irmã cresceu brincando de boneca, cresceu dizendo que ia casar, cresceu dizendo que ia ter filhos. Está aí o fruto das suas palavras. Eu cresci dizendo que eu ia ser pai de família, que eu ia ter filhos, e que eu vou ter neto, e eu vou ter netos. Ah, mas tu é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, eu estou te falando uma realidade nua e crua. A tua casa precisa estar na rocha. Nós temos inúmeros psicólogos cristãos, hoje, psiquiatras, para tratar as feridas da alma. Porque quando nós estamos falando de identidade, não estou falando da carteira de identidade, eu estou falando de algo dentro de você. Algo aqui dentro. Algo aqui dentro, que não foi resolvido. Carências. Todos nós temos carências. Todos nós temos carências. Sim ou não? Todos nós temos carências. Carências emocionais, afetivas e tantas outras coisas. Há uma pesquisa que um dia eu estava lendo, que quanto mais o bebê é beijado, mais ele se sente amado. Você sabia que os felinos, eu estou falando de bicho agora, de gato. Nós temos 2 gatos lá em casa. Herança da minha filha. Não deu para ela levar na mala. Então ela deixou a gata, né? E o Paçoca, que é o gato mais novo. Um amarelo sem vergonha que só ele. Né? O meu gato, todos os dias, a minha gata me acorda às 5 horas da manhã, porque ela vem pelos telhados na janela do meu quarto. Então eu já sei o horário. Então ela pede para entrar, ela entra, se esfrega nas minhas pernas e me leva até um lugar onde ela sabe que eu vou colocar ração para ela. E a minha filha sempre fica me mandando pesquisa sobre gato e tal. Se os animais, eles sabem como corresponder o amor que eles recebem, uma das formas é se esfregando em nós, os felinos. Eles marcam territórios dizendo, ele é o meu dono. Eu tenho parte com ele, ele cuida de mim. E eu cuido dele. Olha que interessante. E nós, seres humanos, também. Quanto mais você beija o teu bebê, o teu filho, mais você está dizendo para ele, eu te amo. Você é parte minha. Isso é muito sério, gente. Nós vivemos num mundo onde não tem mais amor, é uma frieza total. E as pessoas estão carentes, e nós como igreja, agora deixa eu voltar para cá, para dentro. Nós como igreja de Cristo, e repito, não é as paredes, é a estrutura. Eu estou falando de eu e você, nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós estamos aqui para resplandecer no meio da escuridão e para dar sabor a esse mundo sem gosto nenhum. Para que o sal serve? O sal precisa ser colocado na medida certa. De mais, ele estraga. E de menos, fica insonso. Mas quando você bota na medida certa, ele dá sabor, ele realça. Amém! Ele realça, ele deixa gostoso. Então, eu e você somos sal da terra. Nós vamos dar sabor a esse mundo sem sabor. A presença de Deus é o que dá estabilidade emocional, espiritual e relacional. A presença de Deus nos dá estabilidade. Meu Deus, quantas guerras eu já enfrentei dentro de mim e todos os dias enfrento.
O ano passado foi um dos piores anos que eu vivi na minha vida. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Da dor até o processo. Dias de angústia que só eu sei que eu passei. Dias de angústia, de muita dor emocional, dores violentas. Eu não estou falando dor no corpo. Dores emocionais, gatilhos. Mas eu aprendi algumas coisas eu não posso olhar, algumas coisas eu não quero saber, outras coisas não me interessam, outros relacionamentos não fazem mais parte da minha mesa, vão me adoecer. Eu preciso olhar a luz da palavra de Deus e seguir, olhando para frente. E é isso. E sobrevivemos. A casa está na rocha. Mas o que você está colocando para dentro de você? A presença de Deus, ela vai te trazer estabilidade emocional, e espiritual e relacional. Ela vai estabilizar o teu emocional, vai mexer com o teu espiritual e o teu relacional. Amém, queridos? E já estou na reta final porque eu não quero me estender. Quando Deus é o fundamento, a casa se torna um altar. Quando Deus é o teu fundamento, quando Deus é o teu fundamento, a casa se torna um altar. Você levanta um altar a Deus na tua casa. Amém. Um altar a Deus. Então Josué disse o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês querem servir aos outros deuses, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Altar fala de decisão diária. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. E eu acho tão poderoso que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, queridos. Ela vai confrontar os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas. Ela vai ajustar os nossos gatilhos emocionais. Uma casa alinhada com Deus gera filhos, casamentos saudáveis. Amém. Antes de tudo, antes de Deus usar a nossa casa como missão, Ele estabelece a nossa casa como altar, e eu creio que muitas casas serão abertas e serão lugares de salvação de pessoas. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas através de um abraço, que nem um abraço do tio Rude no estacionamento. É um abraço que salva o cara. Tu pode chegar aqui, irmão, capengando, aquele colorado abençoado, eu tive que falar isso. Aleluia, colorado abençoado. E foi muito bom o resultado aquele que teve, né? Aleluia, glória. Deixa pra lá, é que tem um cara que sempre sobe aqui e me flauteia, né? Então eu tive que hoje apelar, né, também, né? Mas a gente se ama, né, gente? Amém, a gente se ama. Isso aí faz parte do Rio Grande. Mas você entra aqui, de repente você encontra aquele homenzinho parecido com o Zaqueu, que te dá aquele abraço de urso, e às vezes ele pode estar sangrando por dentro, enfrentando as suas lutas e as suas batalhas, mas o abraço dele pode te levar a Jesus. É isso. O dia que eu fui na casa de vocês, tomar um café, estava chovendo, eu fui tão bem recebido. Talvez eles nunca imaginaram que eu estaria um dia na casa deles, mas eu fui tão recebido com tanto amor, com tanto carinho. Aquela casa, uma casa que outrora tinha Satanás, hoje tem Jesus. Aquela casa tem a presença de Deus naquela casa. É isso, é isso. E eu quero encerrar dizendo algo. Não espere uma casa perfeita para colocar Deus como fundamento. Coloque Deus como fundamento primeiro, que Ele vai ajustar a casa. Ah, mas não dá, a minha casa não é perfeita. A minha também não é. Mas quando Ele é o fundamento, Ele ajusta tudo. Ele coloca tudo no lugar. Vamos nos colocar em pé, queridos. A próxima semana a gente continua, no próximo domingo, falando sobre esse tema que vai edificar muito a tua vida. Você pode depois assistir no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá, o pessoal sempre, né, Jessé, sempre vai para lá depois, você vai assistir essa mensagem
e você pode edificar a tua vida, mandar para alguém também. Amém, queridos? Eu estou com grandes expectativas esse ano, muita expectativa. Olha, para a galera da turma, da escola, prepara o teu coração, nós vamos viver dias extraordinários. E final do ano nós vamos ter uma formatura muito bonita aqui, linda, linda, de casa cheia. Vai ser um negócio muito legal, a gente vai dar risada, a gente vai chorar junto. Vai ter dias que a gente não vai conseguir ter aula, vai ser um mover de Deus nas salas de aula. Bênção de Deus, eu creio nisso, amém? Eu creio mesmo. Assim como foi, né, nas turmas do DP o ano passado, do Lidere, Deus está trazendo algo novo, vinho novo. Aleluia. Se você puder, as mãos à altura do teu coração. A tua casa é do Senhor. Amém? Aleluia. Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença nessa noite, para dizer que nós declaramos que a nossa casa, o nosso lar, ele é uma bênção. E nós queremos erguer um altar na nossa casa, nos nossos lares. Dentro desse projeto de cada casa, um lugar de bênção, um lugar de edificação de pessoas. Senhor, nós cremos numa grande multiplicação, numa grande colheita, numa grande expansão. Nós cremos em pessoas que serão salvas, alcançadas através do poder do Teu Evangelho. Senhor, toca cada vida que está aqui nessa noite, cada família que está aqui nessa noite. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Começa a orar, começa a agradecer pela Tua casa, pelo Teu lar, pela Tua família. Aleluia. Oh Jesus, que a bênção se derrame. Você pode declarar isso. Que a bênção se derrame até mil gerações da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanha por trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Nós oramos nesta hora para que Tu venhas abençoar cada lar e cada casa, que nós possamos declarar que a nossa casa é uma bênção, que a nossa casa é um altar de Deus. Pai, quebra todas as maldições, tudo aquilo que veio para destruir, para desestabilizar, para manchar, para sujar. Vem com a Tua palavra, vem com o Teu poder nesta hora, Senhor, colocando as coisas no lugar. Tu és o verdadeiro fundamento, Tu és o verdadeiro fundamento, Senhor, e nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha. Então nós nos levantamos contra todo o poder das trevas, contra toda feitiçaria, contra todo o agoureiro, contra toda palavra de maldição. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas casas, nós declaramos corações sendo edificados, corações sendo restaurados, famílias sendo ajustadas,
restauradas, curadas, saradas, libertas, pelo poder que há no teu evangelho. Todo espírito de enfermidade vai embora, todo espírito, Senhor, de contenda, de murmuração, Pai, em nome de Jesus, levanta lares fortes, casamentos abençoados. Levanta, Senhor, abençoa cada família aqui nessa noite, cada mãe, cada pai, cada avô, cada avó, cada neto, cada filho, gerações. Abençoa as casas que serão abertas para alcançar famílias, vidas. E nós declaramos essa noite: a minha casa é uma bênção. Você pode declarar isso? Diga comigo: a minha casa, ela é uma bênção. Eu declaro que a minha casa, ela é uma bênção. Eu declaro que a minha casa é um altar de Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia!